Recebemos há pouco da diplomacia brasileira que Mauro Vieira, chanceler brasileiro, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. E a gente precisa ter isso em mente porque é aí que a trava para a resolução do Brasil, a possível quinta resolução a ser levantada, levada à discussão e votação no Conselho de Segurança da ONU. A trava está nos Estados Unidos, também na Rússia, mas a diplomacia brasileira, Uribe, considera que convencer os americanos é muito mais difícil, até pela participação direta deles na guerra, com o envio de caças e porta-aviões, com a tecnologia sendo ofertada a Israel. Então, há ali uma concentração grande da diplomacia neste momento para tentar convencer os americanos de não vetar o próximo texto, como fizeram da outra vez. E aí, o que me diz essa fonte, é parte desse esforço do chanceler brasileiro nos Estados Unidos, que passa até às 3 horas da tarde, até agora, né, no caso, quando ele se reúne no Conselho de Segurança, o dia em telefonemas, já conversou mais cedo também com o Catar, e depois conversa com os membros permanentes do Conselho de Segurança, já tendo o aval dos 10 não membros permanentes para que a resolução seja apresentada ainda nesta tarde, sendo levada à votação amanhã. Daqui a pouco eu trago um outro bastidor que explica por que essa resolução, na visão da cúpula do Itamaraty, pode não ser mesmo apresentada caso haja uma resistência dos americanos. Mas os negociadores continuam trabalhando, segundo o Itamaraty. A conversa com Blinken é parte da tentativa de se construir o consenso. Conversaram sobre o Conselho de Segurança e também sobre a ajuda humanitária em Gaza e os estrangeiros que estão retidos no território de Gaza. Lembrando que durante o final de semana, Uribe, aqui no meu plantão, a gente trouxe a informação de que Joe Biden pediu por telefone a Netanyahu para dar mais atenção à questão dos reféns e à ajuda humanitária. Ajuda humanitária também que está na pauta do presidente da França, Emmanuel Macron, e também do primeiro-ministro britânico. A gente segue daqui. Para que vocês consigam entender mais ou menos quais são os problemas. Agora é uma questão de termos utilizados. Inicialmente, os Estados Unidos queriam utilizar o termo de direito de defesa de Israel. É um termo que a Rússia e a China não querem utilizar. Então, eventualmente, isso é uma apuração que a gente vai trazer daqui a pouquinho, você poderia citar, por exemplo, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que ela fala do direito de defesa. Então, você menciona o artigo 51 sem falar do direito de defesa. Outro ponto, cessar fogo e pausa humanitária. Para quem está assistindo, parece a mesma coisa, mas para os países não. Cessar fogo é o que os Estados Unidos não querem utilizar, que seria uma paralisação de algumas horas. Pausa humanitária seria um termo um pouco mais correto na visão dos Estados Unidos e de Israel, porque aí seria um período aí de algumas horas para que houvesse um corredor humanitário para que as pessoas saíssem do norte, fossem para o sul e conseguissem ficar nessa zona neutra. Então agora é a discussão de alguns termos que possam ser utilizados. A Tainá trouxe a informação e vai ressaltar daqui a pouco. É possível que a votação não aconteça enquanto o Brasil estiver à frente do Conselho de Segurança da ONU. Acaba amanhã essa presidência rotativa do Brasil. Isso pode ficar para a gestão da China, que é a próxima que assume. Mas o que o Brasil quer? Quer um texto de consenso para que, quando a China assuma, depois de conversas diplomáticas, consiga apresentá-lo. E aí, finalmente, depois de 4 semanas, o Conselho de Segurança da ONU se posiciona de alguma forma, depois de 10 mil mortos palestinos e israelenses nessa guerra que não tem prazo para acabar.